com o Dr. Mauro Barbosa Júnior. Ele é fisioterapeuta, atua nessa área da saúde do homem, é representante do CREFITO 2 também, e a gente tem o prazer de falar com ele, porque ele vai dizer aqui, vai nos esclarecer algumas tantas dúvidas, né, a respeito dessa doença e do que fazer. Boa tarde, doutor Mauro. Boa tarde, Rosemarie. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui em nome do Conselho Regional de Fisioterapia aqui do Rio de Janeiro e podendo ajudar a dar mais informações à população acerca do câncer de próstata, né, já que a gente está nesse Novembro Azul aí, celebrando a informação sobre essa temática tão importante aí para a saúde do homem. A gente é que agradece, viu, doutor Mauro, porque a finalidade, né, uma das grandes finalidades do rádio é exatamente essa, de informação. E essa informação que chega clara e precisa, né, na casa das pessoas, no trabalho das pessoas, enfim. Doutor Mauro, como o senhor bem disse, é um mês de conscientização. Claro que a gente deve pensar na saúde todos os dias da nossa vida e cuidar dela durante todo o ano, mas são 2 meses aí que a gente pensa especialmente e se informa mais ainda sobre a saúde da mulher, que é no mês de outubro, sobre o câncer de mama e também sobre o câncer de próstata no mês de novembro, né? O senhor vai falar um pouquinho para a gente sobre as maravilhas que a fisioterapia pode fazer. E eu falava com Renata da última vez que conversei com ela, falei, gente, como a fisioterapia hoje é, assim, importantíssima, né? Na prevenção, no tratamento, de todas as coisas, né? A gente hoje junta a fisioterapia com a medicina, né? Com o médico, e isso dá uma dupla aí que faz muito bem à saúde de todos. Quando e por que a gente deve prevenir, doutor? O senhor que é fisioterapeuta, como que a gente faz isso? Para os homens, né? A gente está falando... Para os homens, é uma fala mais específica. Isso. Né? Quando a gente está falando para a população masculina, a gente tem que ficar atento a algumas normativas, né, que a gente tem. A gente pode seguir, por exemplo, a normativa da Sociedade Brasileira de Urologia, e ela aponta para a gente que a partir da idade de 50 anos, os homens devem buscar por uma consulta com o urologista para poder fazer a investigação sobre o seu status, né, de saúde da próstata, vamos dizer assim. Uhum. Só que a gente tem umas outras questões envolvidas, porque se esse homem é negro ou se esse homem tem parentes em primeiro grau que já teve o câncer de próstata especificamente, esses homens precisam fazer essa consulta aos 45 anos, né? Isso são algumas normativas que são dadas pela Sociedade Brasileira de Urologia, que a gente deve orientar da forma mais ajustada possível, porque essas consultas, por mais que elas aconteçam, seja aos 45 ou aos 50 anos de idade, ela sempre vai ser compartilhada a decisão dessa investigação junto ao paciente, né? Então não é uma deliberação simplesmente médica, né, de seguir esta ou aquela conduta. A gente sabe que o exame que tem que ser feito, né? Um deles é o PSA, né? Que é um exame de sangue para poder avaliar, e o segundo exame a ser feito para juntar essas duas informações seria o exame de toque, né? Já que o senhor falou sobre isso, doutor Mauro, já vou perguntar uma coisinha aí. Há necessidade de sempre fazer os dois ou com o simples resultado do sangue se tira aí a possibilidade de fazer o toque ou geralmente se faz os dois mesmo? Tá, então vamos lá. Isso é uma coisa muito importante, Rosemarie. Recentemente eu estava fazendo uma consultoria e me fizeram exatamente essa pergunta, só que me fizeram no lugar de alguém que foi consultar o médico e estava incomodado de ter feito o exame de toque, né? Ah, sim. E aí a pergunta que eu fiz para essa pessoa foi, mas quando você foi buscar o urologista, você foi por qual motivo? Eu fui querer investigar como é que está meu status da minha saúde prostática. Aí eu peguei um exemplo para ele que talvez ajude também a população a entender. Se você está com uma dor de garganta, você vai no médico. O médico ele vai te prescrever uma medicação sem olhar a sua garganta, sem botar um abaixador de língua na sua língua e olhar lá dentro, você fazendo para olhar lá no fundo da sua garganta, para saber se é um processo infeccioso, para saber se tem pus, para saber se é um processo alérgico. Então, se ele não inspecionar a sua garganta, ele não vai saber como é que ele vai poder te tratar. Por mais que ele possa pedir um exame de sangue,
e no exame de sangue possa vir alterado, dando um quadro infeccioso. Sim. Então, essa avaliação local, ela vai juntar junto com o dado vindo do exame de sangue. E esse exame de sangue, ele não é específico para a próstata. Ele não é específico para o câncer de próstata, ele é específico da próstata. Sim. Então, se esse homem, por exemplo, teve um trauma, caiu sentado, esse homem habitualmente anda muito a cavalo, esse homem passa longos períodos andando de bicicleta, esse homem teve relação sexual antes de fazer esse exame de PSA, esse exame vai dar alterado. Então, ele não identifica necessariamente uma alteração para o câncer, e sim alguma alteração na próstata que vai ser, num segundo passo, a melhor avaliada pelo toque, e se essas duas avaliações derem alterações conjuntas, aí sim o próximo exame pode ser sugerido mais à frente para uma melhor investigação. Então essa lógica da avaliação prostática é importante porque é isso. Eu não vou ao médico com dor de garganta para ele só me prescrever, ele vai ter que olhar a minha garganta, ele vai ter que abaixar minha língua e me ver lá no fundo da minha garganta para ver se tem placa de pus, para ver se está vermelha, para ver se tem alguma outra alteração. Então essa avaliação, a gente tem que entender que é uma avaliação como qualquer outro órgão do corpo. A grande questão que fica aí é o medo que existe sobre essa questão do toque, que na verdade não tem nada de especial com relação a uma avaliação de uma estrutura corporal como qualquer outra, né? E aí, na verdade, são grandes tabus que entram aí, que trazem esses grandes medos de dizer, será que precisa ou não precisa, ou só uma coisa funciona? Ainda até hoje, o exame de toque é um dos exames muito importantes nesse procedimento avaliativo, né? Mas, assim, isso é realmente um problema para os homens, assim, né? Dizer sim logo, né? Não pode deixar que eu vou fazer o exame do toque, né? É muito difícil ainda, isso ainda é um mito. E não, é um tabu, e a gente pode pensar que é um tabu maior ainda, porque com uma população que tende, né, a sofrer do câncer, né, de ser afetada pelo câncer, é uma população que hoje está na sua faixa dos seus 60 anos, que é o mais prevalente para o câncer de próstata, essa população ainda tem uma estrutura cultural que não permite nem entender isso como sendo um exame avaliativo e convencional, como qualquer outro exame de avaliação de alguma estrutura corporal, né? Sim. Então isso traz outras conotações que não deveriam existir, porque isso é um cuidado com o corpo, é uma questão importante aí sobre a questão de saúde do homem, e aí isso aproveita, Rosemarie, e chama atenção nesse aspecto para a questão do autocuidado masculino, né? Então, quanto o homem, ele deixa de se cuidar por achar que ele é um ser intocável, né? Porque essa região não pode ser tocada, porque ele vai ser menos homem se for tocada. Então essas questões elas precisam ser muito bem debatidas e entendidas, que não há relevância nenhuma emocional para o homem para isso, cultural. A gente está falando de cuidados em saúde, como qualquer outro órgão do corpo, e se a região precisa ser avaliada e vista também. Claro que toda decisão de avaliação ela é compartilhada junto com o paciente, né? Não é o urologista que vai impor ao paciente que tem que fazer a avaliação, né? Isso é compartilhado junto aos dois e o paciente vai decidir ou não. Mas é importante entender que esse processo avaliativo, ele faz parte do protocolo aí para poder entender esses status de saúde prostática, né? Com certeza. E aí o senhor falou uma coisa da idade, né? Que isso aí é realmente um problema, né? Dessa cultura, né? De machismo que a gente tem no país e que fez também, há muitos anos atrás, com que as mulheres também tivessem dificuldade de procurar o ginecologista para fazer o seu exame de Papa Nicolau, de exame de mama, enfim, que os homens exigiam que as mulheres procurassem mulheres médicas, né? Depois é que isso aí voltou a ficar normal, quer dizer, você imagina como que o cultural, não é? Ele está enraizado, né? Na cabeça do povo, a ponto de ter essa problemática. Isso, Rosemarie, né? Você tocou num ponto aí que é crucial para a gente poder refletir um pouquinho para falar sobre saúde do homem, né? Extrapolando um pouco a perspectiva só da próstata, mas aproveitando esse momento para falar de cuidado masculino e entender em saúde global, né? E essa estrutura que você pontuou com relação ao machismo, a gente tem uma sociedade que a gente costuma chamar que é um machismo estrutural, né? Então, dificilmente a gente não cresce com essa perspectiva, porque isso é
a normativa da nossa sociedade, né? Então, você sair desse lugar onde isso é normativo é muito difícil, né? Com então, certeza. a gente precisa tentar buscar informação da melhor forma possível, Com certeza. entender da melhor forma possível, entender que é um procedimento médico, de saúde, de autocuidado, que isso está em outro lugar e muito, na verdade, muito mais para você ter mais saúde do que para ter menos saúde, né? Com certeza. Então, é um lugar para se pensar realmente e entender o quanto essas estruturas daí dessa estrutura, né, que a gente tem na sociedade, que é machista, o quanto ela atrapalha e atravessa aí a questão de saúde do homem, né? A gente às vezes tem a ideia que o machismo ele só afeta diretamente as mulheres, mas os homens também são diretamente afetados por essa estrutura, né? Exatamente. Eu entendi também um pouquinho do que o senhor falou aí no começo, que também, gente, bom, isso aí é uma coisa que eu penso, né? Os problemas que existem na próstata não necessariamente são câncer, não é isso, doutor? Sim, claro. Então as pessoas têm que entender isso também, quer dizer, vai fazer um tratamento, é um outro tipo de coisa e tem medicação, às vezes, né, dá para fazer uma coisa que é diferente, não precisa ser um câncer. Por isso que essa avaliação é tão importante, sim, Rosemarie, com certeza. porque a gente pode ter alterações da próstata, que, por exemplo, pode ser só um aumento prostático, a gente chamaria aumento prostático benigno, pode ser um processo inflamatório da próstata, que também poderia ser tratado meramente com a medicação, sem grandes intervenções maiores. Então, por isso é importante uma avaliação um pouco mais minuciosa para ter um critério melhor para uma melhor intervenção e até mesmo para não sobrevalorizar a alteração que possa vir a acontecer, né? Então, às vezes, a gente pode até dizer que às vezes acontece o que a gente chama de sobrediagnóstico, né? Às vezes nem é nada tão alarmante e, de repente, a forma como foi conduzida torna, né, uma questão tão alarmante. Às vezes era um câncer que a gente poderia chamar, que tem, né, essa denominação de câncer de baixa capacidade de agressividade, poderia ser acompanhado de uma forma um pouco mais linear, claro, com protocolo médico, assistência médica, e não necessariamente lançar mão de um procedimento cirúrgico logo de cara. Mas quem vai ver isso tudo aí é uma avaliação junto ao médico, né? Não é uma orientação que a gente vai pegar na internet. Isso é uma avaliação compartilhada junto com o médico urologista. Certo. E a fisioterapia hoje se destaca aí, né, nesse contexto de prevenção. O que a gente pode pensar a respeito disso? Quando a gente está falando de prevenção na perspectiva da fisioterapia, a gente, na verdade, vai pensar mais em qualidade de vida, porque um dos fatores hoje que eleva o número do câncer de próstata é a obesidade, por exemplo, né? Então, a obesidade ela é responsável por aumento de 10 tipos de cânceres e um deles é o câncer de próstata. Então, se a gente for pensar em métodos preventivos, a gente estaria pensando em educação em saúde, né? Em orientar essa população a ter melhores hábitos de vida, a prática de atividade física regular. Nós, como fisioterapeutas, também temos a capacidade de acompanhar e sistematizar atividades físicas regulares, como, por exemplo, o Pilates ou outras práticas preventivas, né, de exercício, né, com foco na prevenção. Então, é um trabalho que vai estar englobando, na verdade, é multiprofissional, né? A gente precisa pensar num processo de educação à população, para ela entender que a forma como ela cuida da saúde, até mesmo alimentar, a gente acabou de ver agora que a obesidade implica diretamente no aumento da possibilidade de tumor, do câncer, na verdade. Isso exige, então, que a gente tenha um cuidado gerencial muito maior. Então, o gerenciamento da saúde, ele vem desse lugar da informação, da educação em saúde, né, das formas preventivas, sabendo da perspectiva da importância do exercício diário, que a própria OMS já coloca que pelo menos 30 minutos diários de exercício físico, né, alimentação balanceada. Então, são recursos de educação em saúde que é pautado por todo profissional de saúde que cuida dessa população com o intuito de prevenção, né? Com certeza. O senhor já falou bastante da prevenção, doutor Mauro. Eu quero que o senhor continue aí falando da atuação da fisioterapia já no tratamento do câncer de próstata. Tá, então a gente, na verdade, vai ver que a gente está atuando, então, Rosemarie, no tratamento pós-câncer de próstata, né? Porque a fisioterapia em si, ela não tem um trabalho direcionado ao câncer, né? A gente vai ter um trabalho preventivo, como a gente acabou de falar, ou um trabalho, na verdade, de reabilitação, que acontece após o tratamento do câncer, que na sua grande maioria das vezes é feito através de uma cirurgia de retirada da próstata, que a gente chamaria de prostatectomia, né? Então, essa cirurgia, o procedimento cirúrgico por si, pode gerar algumas complicações, né, que são inerentes ao procedimento cirúrgico, né? Então, o fisioterapeuta ele vai atuar justamente nessas alterações pós cirurgia de retirada da próstata, né?
E uma das alterações mais prevalentes é a incontinência urinária, que é a perda de urina, né? E aí então uma perda de urina involuntária, então esse homem não deseja e está super bem e tal, mas de repente sai o xixi, né? Sai essa gota de urina. Só um instante, doutor Mauro. Essa incontinência é só depois da cirurgia ou não? Ela acontece também antes? Ela é mais frequente acontecer no pós-cirúrgico. Ah, sim. Mas ela é mais frequente. Se ela acontecer no pré-cirúrgico, ela vai ter uma relação que não necessariamente pode ser relacionada à próstata em si, né? Mas após a retirada da próstata em si, pela forma, né, como é manejada essa retirada, ela causa, né, algum nível de lesão nas estruturas, porque a gente tem que entender que é retirada de um órgão, né? Isso não é uma coisa tão simples. Então tem estruturas que são minimamente ali lesadas nesse procedimento, e uma dessas reações que tem quando acontece isso é essa perda de urina, né? Esse incontrole, né? Essa incontinência urinária é uma das coisas que acontece, da mesma forma que acontece também a disfunção erétil, né? Que a gente chamava antigamente de impotência sexual. Então são duas repercussões que podem vir a acontecer, né? E a gente teria dá conta como fisioterapeuta de atuar na reabilitação, ou seja, na retomada da continência urinária de forma mais rápida, né? Ou nessa retomada da qualidade erétil também de uma forma um pouco mais breve. E consegue então, nosso papel fazer isso. em acelerar a recuperação desse paciente. E consegue aí né? Tem aí uma estatística, né, de quantidade de pessoas que vocês conseguem realmente reverter esse problema? Tem, né? Com relação à incontinência, é esperado que no 6º mês, na sua grande maioria dos pacientes, já estejam com a questão do status da incontinência resolvida. Olha que beleza. Isso. Ou no máximo que a gente costuma observar é que após 2 anos, só 8% permanece incontinente. Também é um outro dado interessante. E se não for nesses primeiros 6 meses, pode ser um pouco mais tempo, mas só ao final de 2 anos, só 8% permanece ainda. Porque isso também tiver algum nível de complexidade um pouco maior, né? Isso também, doutor, é um fator assim, né, muito especial quando a gente fala, né, de câncer ou de uma idade mais avançada, onde as mulheres também têm uma incontinência urinária, e aí no caso a gente fala de homem. Isso é um problema que afasta as pessoas do convívio social, né? É um problema social muito grave, porque nós somos seres continentes porque nós somos seres sociais, diferentes dos animais, né? Os animais não precisam ter cuidado para fazer xixi em qualquer canto, né? Nós, como seres humanos, como somos seres sociais, nós temos esse cuidado de usar lugares específicos. Então, para isso, eu preciso ter um grau de controle da minha urina. E aí, quando você vê que você não tem controle, a repercussão social ela é muito grande, né? Então, ajudar o paciente, né, a recuperar isso de uma forma mais rápida. A gente usa como atributos, por exemplo, o exercício terapêutico dos músculos do assoalho pélvico, né, que a gente chama de períneo, né, popularmente conhecido aí como períneo. Eu ia até perguntar um pouquinho. Eu ia perguntar até um pouco sobre esse tratamento, né? O senhor pode continuar aí para falar de trabalhar o assoalho pélvico. Isso, exatamente. Então, a gente, na verdade, até muito pouco tempo atrás, ou as pessoas talvez que não têm muito contato com a área da saúde, acharia que períneo era somente uma região feminina, ou até mesmo uma cirurgia feita pelas mulheres, né? Eu tô aqui, sou uma ignorante aí, viu? Porque eu tava pensando exatamente nisso. Pois é, mas períneo, na verdade, nada mais é do que uma região do corpo, assim como a gente tem a região da testa, a gente tem a região do períneo. Então, homens e mulheres, crianças, velhos, adultos, todos têm a região do períneo. E é uma região dotada de músculos, e esses músculos controlam a urina, né? Então, a função dessa musculatura do períneo, também chama de assoalho pélvico, né, que é o chão da pelve, literalmente, ela é formada por músculos que têm essa função. Uma das funções é a função de controle urinário. E esse é um dos meios pelos quais a gente intervém com o paciente para melhorar, para acelerar o processo de reaquisição do controle urinário através dos exercícios terapêuticos dessa musculatura perineal ou assoalho pélvico, como queira chamar. Olha, que interessante. Para a mulher também eu sei que acontece isso, né? Porque, a não ser assim, em casos já mais avançados, né, da incontinência, que aí eu acho que tem que fazer realmente uma cirurgia, alguma coisa assim, né? A tal da períneo que o senhor falou aí agora. Isso. Mas geralmente dá para fazer quando você consegue, né, detectar precocemente esse
né, esse problema. E não é difícil. Que você falou, só para poder esclarecer a população, a gente chama, na verdade, esse procedimento é uma perineoplastia, né, que é a reconstrução dessa estrutura perineal através de uma cirurgia. Então, quando a gente fala da cirurgia de períneo, na verdade, ela é de fato mais atribuída às mulheres, mas mesmo assim, Rosemarie, a primeira opção terapêutica sempre é a fisioterapia, especialmente para as mulheres, viu? É só na falha da fisioterapia que se recomenda fazer qualquer outro procedimento mais invasivo ou de alta complexidade, como seria um procedimento cirúrgico. Certo. Bom, o senhor falou muito da incontinência urinária, mas falou também um pouco sobre as funções ou disfunções sexuais masculinas, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa fisioterapia mais específica. Isso, aí também a gente tem uma abordagem que é no intuito de melhorar a função da região genital, né? Porque, como eu falei, a estrutura, quando vai ser retirada da próstata, ela vai mexer minimamente nas estruturas que fazem toda aquela região funcionar, como faz a bexiga funcionar e como faz a região genital funcionar também, né? Então, o objetivo da fisioterapia a gente chamaria de uma reabilitação genital, né? Que aí seria que influenciaria diretamente na reabilitação da função sexual, como você bem colocou. A gente vai ter que trabalhar de uma forma até inicial, antes de pensar em melhorar o desempenho da região genital. A gente precisa entender que até que essa melhora aconteça, a gente tem outras formas também de buscar contatos afetivos, contatos sexuais, até que a gente vai ver que essa reabilitação vai se desenvolver ao longo do tempo, né? Mas a gente fica só preso e limitado, né, a uma reabilitação direta e pontual na região genital, mas muitas vezes o gerenciamento da relação desse homem que teve um problema como esse precisa ser olhado com cuidado também, e a fisioterapia pode ajudar. Já no segundo momento, né, ou na verdade no momento concomitante, melhor dizendo, a gente vai estar de fato gerenciando aí a reabilitação desse genital para que ele volte a funcionar de uma forma mais próxima ao normal possível, né? Que esse é o objetivo do tratamento fisioterapêutico, que é a retomada da função erétil pré-cirúrgica, ou pelo menos próximo a esse desempenho que teve nessa situação pré-cirúrgica, né? Com certeza. Doutor Mauro, eu quero que o senhor diga aí para mim, quase no finalzinho do nosso bate-papo, quais são as dúvidas mais comuns que o senhor atende aí, as perguntas aí, mais as dúvidas mesmo que o povo tem, né? Tem alguma outra coisa aqui que a gente precisa falar? Que a gente já não falou, né? Mais prevalentes, acho que são as duas questões mais prevalentes, que os pacientes já habitualmente trazem para a gente, né? Que é sobre quando retornar, qual o tempo, né, que demora para ter essa reabilitação, como isso acontece. Então, eu acho que, no geral, a gente acabou de uma forma bem conduzida por você, já dando um pouco dessas respostas que são bastante frequentes aqui, né, pela população masculina atendida, né? Porque eu vou tirando aqui das minhas dúvidas, né? Porque eu tenho dúvida. Se tiver alguma pergunta, aí... acho que você trouxe são as habituais, viu? Você acabou acertando, botando certeiro. Porque é o que mais a gente escuta mesmo, né? E muita piada, né, doutor, em relação a esse exame, né? Muita gente faz muita brincadeira sobre isso, mas de verdade, às vezes, não encara de frente, né? Então... Porque eu acho que, na verdade, a brincadeira tem um pouco dessa função, no final das contas, né, Rosemarie? A brincadeira tem um lugar de resistência, né? Então você acaba levando para um lado mais hilário, mais cômico, mas isso, no final das contas, fala de uma resistência. Então, acho válido qualquer coisa que te faça sorrir, que te faça brincar, é válido, saudável, mas tem que entender que você tem que rir e se comprometer com essa saúde também, com certeza, né? Porque é uma coisa que é muito séria, né? É um cuidado que precisa ser realizado, é um acompanhamento que precisa ser feito. Então, são questões aí bastante importantes de se ver e ter esse cuidado aí, né? De não ficar só pensando, né? Eu geralmente não gosto dessas propagandas que usam da brincadeira, porque torna tudo pouco sério, né? E a gente está falando de cuidados em saúde. Cuidado da saúde é uma coisa muito séria e, infelizmente, o homem não tem essa atribuição dada a ele desde muito novo, né? Então ele cresce achando que não vai adoecer nunca. Sim. Não busca nunca cuidados em saúde. Então, quando eu brinco, eu estou deixando mais ainda de lado isso e botando uma coisa como sendo um pouco desnecessário ou no lado mais engraçado, né? Com certeza. Doutor Mauro, eu entendo também que, assim,
a gente tem que influenciar, eu acho que as mulheres, eu sempre falo isso, que quando a gente começou a ter que fazer o Papa Nicolau uma vez por ano e tal, aquela coisa toda, né, de prevenção do câncer de colo de útero e de mama também, a gente teve um grande respaldo dos homens, apesar de todo o machismo que a gente já falou aqui, eu acho que os homens ajudaram a gente a procurar o médico, a ir, a cuidar da saúde. Agora as mulheres têm que fazer isso também pelos homens, né, da sua família, sei lá, seus amigos, seu primo, seu tio, seu irmão, seu pai, seu marido, né? Eu acho que a gente também tem esse papel. E assim, mais do que tudo, esses homens não terem medo, né? Como muitas mulheres têm quando vão fazer uma mamografia ou alguma coisa assim que dá algum problema, e a pessoa às vezes nem pega o resultado com medo do que vai encontrar, e aquilo vai ficando para depois e acaba piorando a situação da pessoa, né? Eu acho que o medo também é um fator assim bastante importante, né? Que a gente tem que deixar de lado, né? Doutor Mauro, para a gente terminar, como é que está a rede pública de saúde na nossa cidade para esse tipo de tratamento que a gente está falando, para esse tipo de consulta para urologista, porque a gente tem que falar e tem que falar do SUS, né? Porque tem muita gente que tem o seu convênio e pode ir e tal, mas né, na rede pública, como está essa situação aqui em Petrópolis? É interessante você trazer esse ponto, porque a fisioterapia, se a gente for fazer uma consulta, né, aos órgãos internacionais que diz de quantos fisioterapeutas precisariam ter na assistência pública, a gente está muito abaixo, né? Uhum. Então, infelizmente, o número de fisioterapeutas que estão, né, lotados em unidades de saúde pública são muito poucos, né? E se a gente for falar, então, da expertise, que é essa área, que é uma área que tem uma especificidade muito grande, não é tão comum a gente encontrar, a gente vai acabar reduzindo isso um pouco mais, né? A gente, felizmente, né, eu falo aqui do Rio de Janeiro, então, felizmente, no Rio de Janeiro, apesar de haver poucas unidades de saúde que têm esse trabalho, a gente ainda vai encontrar, como, por exemplo, temos uma unidade na UERJ, né, que é um centro de disfunção miccional, por exemplo, que lá tem não só a abordagem da urologia, como também tem um serviço de fisioterapia voltado a essas alterações, né? Então, é do SUS e é vinculado à universidade pública, né? Então, a gente sabe que isso a gente vai encontrar nessas regiões aqui do Rio. Não é uma coisa muito fácil, mas a gente vai saber que alguns hospitais conseguem ofertar, como o Hospital Federal dos Servidores do Estado também oferta esse serviço, encabeçado até por pessoas queridas, profissionais, amigas minhas que também trabalham nesses lugares, mas infelizmente o volume de fato ainda é pequeno, né? E aí até aproveito esse momento, Rosimarie, para a gente chamar a atenção um pouco nesse olhar mesmo, né? Da importância do olhar do cuidado do fisioterapeuta, porque o câncer é mais prevalente no homem, né? Então muitos homens passarão por esse procedimento. E como é que eles serão cuidados se a gente fosse pensar em sistema de saúde, né? Então, de fato, há uma precariedade nesse sentido de convocação do fisioterapeuta a estar nesses espaços públicos, né? De saúde. E é um pouco do nosso papel como Conselho Regional de Fisioterapia, tentar trazer a nossa importância, mostrar para a sociedade, eu te agradeço já em nome do Conselho Regional de Fisioterapia aqui do Rio, o poder a gente conseguir trazer essa informação para a população em nome, né, dos fisioterapeutas, né, pelos fisioterapeutas, e já chamando a atenção, inclusive, também para a perspectiva atual, né, a gente está vivenciando agora, onde a gente está também com aumento aí do número do caso, né, do coronavírus. Sim. E o fisioterapeuta também é uma ferramenta crucial no manejo respiratório desse paciente. Verdade. Nós também temos um número em defasagem gigantesco de profissionais nessa área. Então, obrigado por poder deixar a gente poder estar aqui falando sobre isso, em dizer a importância do fisioterapeuta nessa assistência aos pacientes, não só pensando em nível particular, mas como você bem trouxe, né, o serviço público de saúde aí. Com certeza, doutor Mauro. Olha, o senhor falou também, né, dessa parte respiratória toda. A gente sabe da fisioterapia respiratória, como é importante e como tem sido, né, relevante nesse momento que a gente passa agora, com todos os problemas respiratórios que a Covid traz, né? Porque a gente sabe que é uma coisa bem né, das vias respiratórias mesmo. Então, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito e, né, a gente pede mais gente aí, não é? Até mais formandos, não é? Para que tenham mais fisioterapeutas e também mais
um olhar mais, vamos dizer assim, mais atento da gestão, né, de município, de estado, enfim, que possa trazer mais gente para se juntar aí a todos esses, para fazer um trabalho para o povo mesmo, que precisa. Esse é o nosso desejo, não é? Maísa. Olha, doutor Mauro, eu estou numa intimidade aqui com o doutor Mauro, que até chamei de Mauro. Doutor Mauro Barbosa Júnior, muito obrigada pela entrevista. Quando quiserem, né, eu já tenho entrado em contato com o Vitor também, que é também do CREFITO, enfim, ele que me passou, aliás, a ideia de falarmos com o senhor, e sempre que vocês quiserem, a gente vai estar aqui de microfones abertos, portas abertas, se Deus quiser, assim que essa pandemia passar, porque nós estamos recebendo ninguém aqui no estúdio muito pequeno, porta fechada, janela fechada, é tudo difícil, né? Então, nesse momento tem que ser assim, mas daqui a pouco vai passar. A gente tem esperança de que ano que vem as coisas melhorem, não é, doutor? Muito obrigada aí pela sua entrevista. Profundamente, agradeço em nome do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional pela oportunidade de falar em nome da fisioterapia, representando nossos colegas e informando a população. Muito obrigado. Obrigado, senhor, doutor Mauro, e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, abraço.